Alguém tem alguma pergunta já para ir fazendo, enquanto o pessoal vai entrando? Pode falar. Doutora, como sempre, né? Eu tenho pergunta. Ah, você é que mais pergunta nas lives. Eu amo. Parece até que a gente combinou. Quando tiver todo mundo parado, você manda uma pergunta. Exatamente. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ricardo. Não, Eduardo só. Ricardo não entrou. Pode fazer a pergunta. O caso que eu queria trazer, eu constelei uma pessoa e depois ela descobriu que a mãe teve um aborto. Sim. Só depois da constelação. Porém, esta pessoa que eu constelei, ela acorda no meio da noite com choros de bebê. Já por muito tempo, né? E ela diz que isso, depois da constelação e depois que ela soube desse aborto da mãe, que seria irmã dela, isso aflorou. Tanto ela quanto a filha, que também não sabia, ninguém sabia desse aborto, tem esses sonhos com o bebê e acordam como se tivesse uma criança chorando no meio da noite. Elas podem estar identificadas com esse aborto? Então tá, agora eu vou pôr vocês para pensar em vez de só responder. O que você acha? Eu acho que sim. Tá, e o que você poderia fazer para desidentificar, para você conseguir pôr uma ordem no sistema? Como você orientaria a sua paciente? Primeiro, ela acolher esse excluído, né? Ele tem que pertencer. Isso. Então, eu disse para ela fazer o seguinte, sempre que ela ouvir esse choro, dizer, eu te vejo, você pertence à minha família, você é o meu irmão que não pôde ficar, e pode ficar tranquilo que agora você é visto. Eu disse para ela dizer essas palavras, não sei se é esse o posicionamento. Ok, eu vou te responder o seguinte, o que você orienta para um paciente? Eu sou médica, eu falo para o paciente, quando você estiver doente, você vem aqui, eu vou te ensinar a tomar vitamina C, se alimentar direito, fazer atividade física, dormir adequadamente. Eu peço para a pessoa fazer isso quando ela está doente, ou eu falo para ela o que ela deve fazer para não adoecer. O ideal seria para não adoecer. Exato. Então, quer dizer, fazer... Então, em vez de você, Isabel, falar para ela, quando você ouvir a criança chorando, é a mesma coisa que dizer, quando você estiver doente... Na primeira, porque assim, isso foi depois que ela me falou do aborto, né? Que ela descobriu só depois. Então, na sessão eu já dei exercício do feijão, eu já dei todo um material para ela já ir trabalhando essa criança, mas a gente não sabia, criança interna, né, no caso. Mas a gente não sabia ainda desse aborto, porque foi depois que ela conversou com a mãe, né? Mas ela fez o do feijão, me mandou foto do feijãozinho bonitinho, eu achei bem interessante o comprometimento dela, né? Mas aí depois ela falou, Bel, tá acontecendo isso, depois da constelação ficou muito mais aflorado essa voz, eu acordar com esse bebê, e ela mora numa fazenda, quer dizer, não tem bebê nenhum, né? Então a ideia é essa, você dizer para ela que em vez de falar por ordem no sistema, quando o bebê chegar e quando o bebê chorar, você vai fazer diferente. Você vai falar para ela sentar. O ideal seria ela voltar para um atendimento. Você está fazendo online? É que ela mora longe, então ela vai voltar agora essa semana, que eu fiz presencial. Tá, então você não está fazendo online ainda? Não. Mas quem sabe ela não vai ser a primeira. Ela voltando presencial, você vai falar para ela. Uma vez que você, depois da constelação, porque a constelação revela coisas, segredos de família, tá? E aí ela confirmou com a mãe dela, então agora esse segredo veio à tona. Então você vai trabalhar com ela, refazendo a constelação básica dela. Mãe, pai, os irmãos todos e ela, tá? E aí você vai colocar ela falando com esse irmão que foi abortado e o irmão nos pés dos pais, tá? Primeiro você fala para ela onde você coloca esse irmão abortado. Você espera para ver onde ela vai colocar. Talvez ela coloque no pé dela, entendeu? Você põe também a filha dela, porque talvez ela coloque o irmão abortado no pé da filha dela, porque a filha também está ouvindo, tá? Sim. Depois, quando for por ordem,
é que você vai colocar, esse filho não é teu, esse filho é da tua mãe. Aí você posiciona no pé da mãe e do pai. E traz ela e põe ela falando para a mãe e para o pai. Queridos pais, eu não sou a primeira ou a segunda ou a terceira. Ela volta e põe a ordem correta, considerando o irmão que abortou. Se o irmão que foi abortado foi depois dela, tá? Ela continua na mesma posição da ordem, mas não tem mais 3 irmãos, ela tem 4. Então, Sim. você põe ordem sistêmica no número de pessoas que tem na família. Depois disso, você vai pôr ela falando com o bebê abortado. Querido irmão, você pergunta para ela, você acha que é um homem ou uma mulher? Que é um menino ou uma menina? Ah, eu acho que é uma menina. Então, tá bom. Então, põe um abortinho de menina. Querida irmã, que pena que o destino não permitiu que você ficasse. Hoje, coloco você no meu coração. Você faz parte da nossa família e sempre fará, tá? Aí você pode falar, de onde você estiver, me olhe com carinho, a mim e a minha filha, como um anjo da guarda. Mas a partir de hoje, você segue o seu destino e eu sigo o meu. Tá? Você não precisa mais ficar chorando para ser vista na nossa família. Tá? E depois que terminar isso, você pode pôr ela falando para a filha dela. Querida filha, você tem um tio, ou uma tia, no caso, né, que não pôde ficar. Hoje, esse tio ou essa tia está olhando para a gente como um anjinho da guarda. E você não precisa se preocupar. Quando você for dormir, esse anjinho da guarda vai estar por perto, mas como um anjo da guarda mesmo. E depois que acabar, você vai falar para ela, você sugere para ela que ela coloque uma fotografia com ela, o pai, a mãe e os irmãos, e do lado dessa fotografia coloca um símbolo para esse bebê que foi abortado. Porque isso materializa, tá? Então, ela vai ter lá uma pombinha ou um anjinho de cristal, entendeu? Alguma coisinha que simboliza uma florzinha, alguma coisa que simboliza esse filho que não ficou, porque não tem foto, certo? Então, coloca alguma coisa, uma velhinha, uma coisa que simbolize. E se ela tiver condições de falar para a mãe, tá? Olha, mãe, sistemicamente isso colocaria ordem na nossa família, tal. Se isso não for te atrapalhar, faz isso que eu estou falando, põe uma foto nossa, de todos os irmãos com você e o pai, e põe uma velhinha, põe ela pode dar para a mãe dela de presente. Entendeu? Ela faz isso na casa dela, que é na fazenda, e ela pede para a mãe dela fazer isso na casa da mãe dela. Tá? Só de fazer isso, essa criança entra em paz. Ela vai ter o destino dela e não vai precisar ficar aqui chorando para ser vista. Então, isso tem tudo a ver. Tem gente que pode falar assim, ah, a Carla viajou, imagina, o choro da fazenda, seu neném que está querendo ser visto. Pois é, gente, sistêmica é assim, entendeu? E impressionante como funciona. Depois que a gente age, as coisas entram em ordem e param de aparecer. Tá? Isso não é a primeira nem a segunda vez que eu vejo acontecer. Tá? Bom, temos perguntas além dessa? Tá bom? Tá bem respondido, Isabel? Obrigada, doutora, tá ótimo. Pode falar, Maria Cláudia. Eu tenho uma dúvida, eu vou atender uma criança amanhã, que eu atendi a mãe dela hoje, né? E ela me relatou que a menina assiste televisão, qualquer coisa que for, não sei se vai dar para enxergar. Nessa postura aqui, ó, ela parece um feto. Dá para ver? Dá. A cabecinha, o corpo para cima e ela dobra os 2 pezinhos, tá vendo? Ela me mostrou várias fotos, ela me mostrou assim. Uhum. E ela fala que a menina relata que... Ela fala, por que você fica assim, né? Ela fala, porque fica confortável, eu gosto de estar assim, né? Uhum. E daí eu pensei, será que ela está numa dinâmica do que pode ter acontecido dentro da gestação, do útero? Ela tem 8 anos hoje. Ok. Na verdade, de novo, eu vou fazer o que eu fiz com a Isabel. O que você acha? Eu quero ouvir a tua opinião. Pensei nisso, no que ela possa ter passado, sei lá, a foto parece tão aconchegante que parece que ela queria estar lá dentro da barriga da mãe, né? Mas ao mesmo tempo eu pensei, será que ela viveu algum trauma? Ainda eu perguntei para ela como foi a gestação dela. Ela falou que foi tudo bem, só que ela tinha muito medo de perder ela, né? Medos assim, mas nada, um evento assim. Então eu pensei nisso. Ou uma criança que
queria estar ali no útero da mãe, ou ela pode ter vivido uma dinâmica difícil, talvez. Ok. Então, se ela está voltando para a posição intraútero, que é uma posição fetal, tá? É sinal de que lá dentro do útero estava bom, mas aqui fora está difícil dela pertencer a esse lugar aqui de fora. Então, onde pode ter acontecido o trauma? No parto. Então, a gente chama de movimento interrompido, que na hora que ela nasceu, alguma coisa aconteceu que ela foi levada para o pediatra, ela foi tirada da mãe, ou a mãe estava nervosa e eles puseram a mãe para dormir. Tá? Eu não sei se você questionou como foi o parto dela, você questionou como foi a gestação. E o parto? Então, não, porque na verdade eu constelei ela me contou isso quando acabou a sessão e a menina vai voltar amanhã para fazer, eu faço trabalho com uma outra técnica também, ela vai voltar e daí eu vou questionar ela sobre isso também, né? Não questionei. Então, longe da criança, tá? Deixa a criança brincando em algum lugar e você vai fazer uma pré-consulta da criança com a mãe. E você vai perguntar para ela isso, como foi o teu parto? Foi parto normal, entrou em trabalho de parto, ficou horas com bolsa rota, depois nasceu, correu tudo bem? Ou você tinha medo de parto normal e fez a cesárea? Na cesárea, você dormiu depois que o bebê nasceu ou ficou acordada acolhendo a criança? Você vai pesquisar o parto dela, tá bom? E depois ela vai sair, você vai atender a criança. E aí você vai perguntar para a criança, você explica para ela isso. Você não vai lembrar do teu parto, porque ninguém lembra do parto, não lembra da gravidez, mas tudo isso está marcado dentro de você. E aí você pode falar, o que te atrai nessa posição? É confortável, eu gosto de ficar assim. E quando você fica sentada normal, o que você sente? Não sei, fico desconfortável, tal. Então, você pode fazer um exercício com ela, que é o resgate do movimento interrompido. Você vai colocar ela num lugar, numa almofada no chão, ou um colchonete, tá? Vai deixar ela deitada nessa posição. Você pode pegar um lençol ou um cobertorzinho, uma coisa assim, e você vai enrolar ela e explicar para ela. Eu vou te enrolar na posição que você ficava dentro da tua mãe, mas eu vou enrolar como se fosse o útero da tua mãe que vai te acolher, tá? E aí você põe uma música bem tranquila e começa a falar para ela. Agora você está pronta. Nós estamos te esperando. Vai ter um quarto bem gostoso para você. Vai respirando fundo. Nós estamos te esperando, não sei o que, isso e aquilo. Você vai refazendo o momento do parto. Tá? E você fala para ela relaxar, para ela ficar bem tranquila. E aí, devagarzinho, você vai começar a abrir o lençol ou o cobertorzinho e vai puxando devagarzinho um braço para ela esticar, uma perninha, a outra perninha. E você vai puxando como se você estivesse simulando um trabalho de parto. E quando ela nascer, você vai sentar e vai acolher ela no colo como se fosse um bebezinho que acabou de nascer. Fala para ela ficar de olhinhos fechados e vai passando a mão na cabeça dela, como se fosse um bebezinho. Você vai fazer um movimento interrompido, tá? E você pode ir dando comandos de que ela foi bem recebida no mundo, de que aqui tem um lugar tão gostoso, que ela tem todo o espaço do mundo para ela utilizar, que as pessoas respeitam ela como ela é, que ela não precisa voltar a ser um bebezinho para ser amada, entendeu? Você vai dando alguns comandos. E quando acabar a musiquinha, você leva na brincadeira, porque 8 anos a criança vai brincar de fazer isso, entendeu? Aí você fala, você viu que gostoso? Então pronto, agora você pode soltar, você pode esticar seus braços, você pode pular, você pode ficar do jeito que você quiser. E você vai guardar na memória a posição que era lá dentro do útero, mas agora você já nasceu. Ok? Geralmente ai, que lindo. É lindo. Quando isso é com pessoas na constelação, com um representante da mãe acolhendo. O Eduardo já viu? Você está bloqueado aí. Está me ouvindo agora? Tá. Você já viu um movimento interrompido feito pelo Fernando? Não, infelizmente eu não tive essa oportunidade ainda, Carla. Vocês já falaram em vários grupos que eu já fui, mas nunca aconteceu. É uma das coisas mais lindas que tem em constelação presencial. E às vezes eu falo no ouvido do Fernando, ô Fernando, vê se você faz um daqueles movimentos interrompidos. Ele olha para mim e fala assim, Carla,
Eu faço quando tem um problema de movimento interrompido. Eu vou inventar uma paciente que teve um parto difícil só para fazer um show para vocês? O dia que aparecer alguém com este problema, eu faço. Esse eu já assisti, que é você falando isso para ele e ele respondendo assim. O que eu não assisti, infelizmente, ainda foi o movimento. Pois é. Mas vamos ver. A hora que voltar a ter as consciências presenciais é imperdível, porque poucos profissionais de constelação fazem esse trabalho, porque é tão pesado, é tão lindo. E assim, todo mundo começa a chorar na sala. Porque ele põe todas as mulheres, que é a maioria, né? Nós somos sempre a maioria nesse aspecto, nesses lugares. Ele põe todas as mulheres em volta, pondo a mão, a representante da mãe, aí ele chama a cliente para sentar, para ficar com o nenê acolhido, e põe uma música de parto bem gostosa, e aí todo mundo fica balançando assim, como se fosse o movimento da água. Ai, mas é lindo demais, é muito lindo, viu? Então, faça isso que você vai ver uma coisa linda com a tua paciente. Tá bom? Doutora Carla, tá bom, obrigada. Desculpa, Cal. Aproveitando a deixa da Cláudia, e com adulto, por exemplo, eu fiz uma pergunta na live, acho que a semana retrasada, de uma pessoa com pés e mãos geladas, né? Uhum. E eu lembro que a doutora comentou isso, o resgate do movimento interrompido. Isso. Então, aí faria isso também, esse resgate do movimento interrompido. Sem dúvida, tá? E é possível fazer perfeitamente com gente também. Quando a gente faz esse movimento com adulto na constelação, tem duas formas. Uma é essa que eu falei. Tem uma outra forma que você põe um representante com a criança que vai, o adulto que vai nascer, né, que tem os pés e as mãos frias, coloca no colo dessa pessoa. E no colo não, você põe no chão e uma pessoa fica em cima, como se tivesse de 4 em cima da pessoa, segurando ela. E um terceiro profissional começa a fazer o parto, tirando ela do meio das pernas de quem está em cima de 4. Entendeu? E a pessoa que está em cima vai dificultando a pessoa sair. E o profissional que vai tirar, tira um braço, tira o outro braço, puxa, faz toda a simulação de um parto vindo da vagina. Isso é uma outra técnica. O pessoal do Imensa Vida usa muito essa técnica. O Fernando usa mais a de ficar sentado, a pessoa no meio das pernas do outro, e fazer esse movimento interrompido só no acolhimento do nascimento, mas não simulando a saída do parto. O que eu ensinei para a Ana Cláudia agora é simular uma saída do parto com pano. Sim. Tá? Então, é possível fazer sim com um adulto, não tem problema. Faça porque é lindíssimo. A música é muito importante. A música não pode ter letra, porque senão a pessoa se liga na letra e desliga do movimento. Tem que ser uma música que só tenha som. Uma das músicas boas chama Mantra do Amor. Vocês já ouviram? Não. Eu vou pedir para postar no grupo do Consciência Turma 6, tá? Um linkzinho para vocês terem o Mantra do Amor. Vocês vão deixar isso no celular de vocês, num lugar onde vocês conseguem acessar facilmente quando precisar, tá? Quando a pessoa é muito carente, fica buscando os orais da vida, você faz esse trabalho, deita a pessoa, deixa ela num lugar bem confortável, pede para fechar os olhos e aí você põe o Mantra do Amor. Ele é longo, ele tem uns quase 5 minutos, mas ele é, como é que fala? Uma coisa assim, curativa mesmo, tá? E o Mantra do Amor, para a hora do movimento do parto interrompido, é lindíssimo. E ele fala, mas ele só fala, eu amo você. Tá? Ele fala, não, eu já tô com um taquicardia só de imaginar esse movimento. Ah, é muito lindo, viu? Espero que a gente tenha esse privilégio de presenciar. E mas alguém quer perguntar antes de eu passar para a Ana Cláudia? Carla. Perguntar de novo? Fala, Beatriz. Eu queria fazer na verdade, pegando a fala da Isabel, que ela falou agora, eu não participei da live, então ela falou, o adulto que tem as mãos e os pés gelados. Aí eu queria entender qual é o contexto, porque assim, meu pé é gelado mesmo com meia, então será que eu já posso ser essa pessoa que vai fazer o movimento interrompido para todo mundo ver? Porque meu pé, eu tiro
né, nesse momento agora eu tô num lugar bem frio, eu tô na Serra de Santa Catarina, então tá frio aqui. Então, mas quando eu vou deitar, tomar banho, meu pé tá sempre gelado, nunca tá quente. Tipo assim, ele é meio que um termostato, sabe? Então era frios. Vamos raciocinar juntas, tá? Quando o bebê tá dentro do útero, se a mãe tiver tensa, tá? Ai, meu Deus, eu não queria essa gravidez agora. Meu Deus, o que eu vou fazer quando esse neném nascer? Eu já tenho um filho pequeno. Ou esse cara não é o cara que eu queria que fosse o pai dos meus filhos. N razões. Se a mãe tiver com o útero tenso e contraído, se ela tiver emocionalmente tensa, o útero contrai. Quando o útero contrai, vai menos sangue para o bebê. Quando vai menos sangue para o bebê, ele prioriza o sangue para o cérebro e para o coração, para o corpo. E ele tira das extremidades, porque a extremidade não morre. A extremidade não pensa. Então, a extremidade pode ficar sem sangue que não tem consequência nenhuma. Então, quando esse estresse é muito constante, uma mulher que apanha do marido, que está grávida de um homem alcoolizado, que esse cara não volta para casa, ela fica esperando, tudo isso gera uma tensão na mãe que passa para o útero. Então, a criança acaba desenvolvendo esse sentimento de que ela não foi alimentada de uma forma relaxada. Se a mãe estiver relaxada, o sangue vai com bastante volume para o bebê e aí ele vai fluir pelas mãos. E a pessoa não vai ter pé e mão gelados, vai ter pé e mão quentes. O meu é quente até demais. Isso é o que eu falei para ela. Agora, eu não sei como foi sua gestação. Então, é perguntar para tua mãe, mãe, durante a minha gestação, você ficou muito tensa, teve algum problema que você teve que viver, ou você estava super feliz, maravilhosa, não sei o que, isso aqui. Se você descobrir, nossa, filha, de fato, foi uma época difícil da nossa vida, não sei o que e tal, está explicado. Ela tem, se o útero contrai, as extremidades acostumam a ficar sem sangue. Tá certo. Tá bom? Tá. Isabel, pode perguntar, Isabel. Acho que foi a Maria Cláudia que desculpa, Maria Cláudia. Pode perguntar, Maria Cláudia. Não, eu só ia perguntar que nesse movimento que você falou, né? Você falou no caso para eu pegar ela. Se a mãe estiver junto, eu posso fazer a mãe fazer isso com ela e eu ir falando ou não? Você vai dar opção para ela. Entendeu? Porque ela está indo para uma consulta. Se a mãe estiver junto, vai ser uma coisa. Se a mãe não tiver, talvez ela se entregue. Porque com a mãe junto, vai ter toda uma expectativa de não querer frustrar a mãe, entendeu? Porque filho é muito fiel à mãe. Tá? Talvez alguma coisa que tenha acontecido, ela não demonstre por fidelidade à mãe. Mas se ela se sentir mais segura, você pergunta. Quero fazer uma brincadeira com você, que a gente vai simular o teu parto. Você quer fazer comigo, do jeito que eu faço com as outras crianças, ou você quer que aproveita que tua mãe está ali na sala, a gente faz junto com ela? Ela que vai responder. Você pode dar essa opção para ela, tá bom? Tá bom. Obrigada. O que mais? Perguntas? Doutora, eu tenho pergunta. Além dessa que eu fiz da Isabel, que ela me deixou curiosa dos pés e mãos frios, eu tô para te perguntar há algum tempo. Apesar de eu não ter estudado ainda essa parte das doenças, né? Eu sei que tudo é uma somatização, né? A maioria das coisas, né? Tudo é um exagero, mas assim, muitas coisas, né? Em grande parte, vamos dizer, é somatização de questões, né? Como a gente fala. Mas eu estava conversando com o Fábio, né? Fábio, para quem não conhece, aqui é meu esposo, a Carla conhece ele, eu falo Fábio, como vocês não conhecem, né? E aí, eu estava conversando isso porque minha avó, agora, recentemente, um pouquinho antes da pandemia começar, assim, né, decretar a quarentena, essas coisas, minha avó foi diagnosticada com câncer de reto. E, na verdade, ela foi diagnosticada com câncer de reto, a gente não conseguiu fazer muita coisa, né? Porque precisava, como ela vai fazer 93 anos, se Deus permitir, em novembro, então tem muita idade, né? Então, a gente não conseguiu fazer nenhum procedimento para avaliar, só a biópsia aconteceu da gente identificar o câncer de reto, mas a gente não conseguiu fazer assim, ressonância, nada disso, porque minha avó também tem demência senil, né? Ela tem demência senil, ela não lembra das coisas e tal, então, tipo assim, a gente fez a primeira ressonância que fez antes da pandemia, que a gente tentou fazer, minha mãe tentou fazer com ela,
ela não conseguia ficar parada naquele tubo, porque para ela não fazia o menor sentido. Minha mãe ensinava, respirava com ela quando ia fazer, minha mãe afastava, ela já cruzava a perna. Porque ela não... Então, para fazer o exame corretamente, precisava sedar. Só que para sedar uma pessoa de 93 anos, Carla, que é médica, sabe, ia precisar de apoio ventilatório, de respirador, porque ia ter que aprofundar ela, e respirador nesse começo de pandemia teria que fazer o exame em vez de clínica, no laboratório, teria que fazer em hospital. Então a gente não fez. Fora isso, sedou um paciente de 90 anos, o cérebro já era. Se ela já está com esse problema aí, ela vai ficar mais desbirocada ainda. Então, assim, num paciente de mais de 90. A gente não fez. E eu consultei um médico que é amigo meu, que eu confio muito, é um médico meio que já considero ele médico de família, né? E ele falou, Bia, nesse momento, o que eu recomendo de verdade para sua avó é comida, água, amor e carinho. Porque, tipo, é isso. Não tem mais o que fazer. Você, Bia, se tivesse com 93 anos, no lugar da tua avó, o que você queria que fizessem com você? Eu gostaria que me dessem comida, água, amor e carinho. Ponto final. Com 93 anos de idade, você deixa a pessoa morrer feliz da vida, você vai fazer ela se submeter a tratamento, a coisas que vão tirar a qualidade de vida dela, enfiar ela num tubo que ela não sabe o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Gente. Não, muito complicado. E fora, Carla, que por ser uma questão, né, já foi super difícil a gente conseguir diagnosticar isso, porque, na verdade, a gente foi numa ginecologista procto, que ela era as duas coisas, né? Porque a gente começou a perceber sangramento nas fezes. E aí a gente levou. E aí na consulta, no consultório, que ela foi fazer o exame do toque, que minha avó não deixava de jeito nenhum. Ela foi com a minha mãe, porque imagina, ninguém pode mexer nas partes dela. Pra ela não faz o menor sentido. Quem vai ficar... Minha avó é muito, muito púdica, né? Imagina. Então a memória que ela tem, né? É como se a memória que ela tem é a memória de que ela não precisa de ninguém, entendeu? E que ela sabe se cuidar sozinha. Então, assim, não tem por que ela tá no médico e, né? Então, a gente conseguiu ainda que fosse uma mulher. Minha mãe conseguiu achar que fosse uma médica para poder tentar facilitar, mas não teve jeito. Foi com a minha mãe e com a minha avó paterna que foi junto. E elas tiveram que segurar a minha avó. E, por acaso, nesse exame de toque, quando a médica retirou a mão, veio ela não fez coleta, mas veio desprender uma parte de conteúdo que ela falou assim, vamos tentar biopsiar isso aqui. E aí ela percebeu que já tinha espessamento da parede posterior da vagina, porque aquilo deve estar infiltrando. Então, quando a gente pensou em fazer um exame de imagem não invasivo, era para entender a dimensão do que estava acontecendo. Mas aí, como não tinha como fazer ela acordada, a gente preferiu não fazer. Aí a minha pergunta, depois de contar esse cenário todo, né, é um pouco entender se, por exemplo, quando a paciente apresenta um câncer, né, nesse caso, com muita idade, isso está relacionado a realmente alguma coisa que se somatiza nela? Ou é uma questão de... Porque eu tenho uma bisavó que fez esse mês 106 anos e não tem nada. Tem nada, entendeu? Então, assim, eu falei, será que sistemicamente... Porque eu acho que a questão sistêmica da minha avó é o esquecimento. Porque já acontece há mais tempo. Mas também começou... Faz 10 anos esse ano que ela foi morar com a gente lá em Niterói. Porque estava começando a deixar o fogo ligado na casa dela, né? Não querer comer e tal. Não obedecia o meu tio, porque, óbvio, ela vai obedecer o filho dela. Não faz o menor sentido. Comer na hora que o filho quer. Então, ela... E minha avó sempre foi muito ordenada, assim, sabe? Seguir a ordem das coisas, né? Da mãe que dá ordem aos filhos, que você não pode falar porque você é criança, você não tem que se meter em conversa de adulto. Sempre foi assim, tudo, sabe? Você não pode dizer a sua mãe. É sempre nesse contexto de ordem. Então, para ela está somatizando ou não? Ela não está somatizando. Isso. E por que a outra avó está com 106 anos e não teve, e ela está com 93? A outra é bisa, né? É de uma outra linha também, é de outro lado da família, não é da mesma parte. O corpo humano é uma máquina. Ele se desgasta mais ou menos. O que faz a máquina ficar mais desgastada ou menos? O uso, a forma como você usa, se você... Tem gente entrando aqui. Eu admiti a Gisele. Ótimo, Gisele. Se você cuidou bem desse corpo, se você judiou desse corpo, tudo isso vai dizer se essa máquina vai durar mais ou vai durar menos. Então, nessa idade, passou de 90 anos, gente, qualquer problema de doença é surdez, porque Deus está chamando e a pessoa não está ouvindo. Eu acho. Entendeu? Eu até converso com meu avô, falo, vô, chama ela, fala assim, vô,
Chama ela para ela não sofrer, né? Que assim, que como a gente não fez tratamento nenhum, a minha preocupação, isso foi em março, a gente tá em junho, já passaram 3 meses. Eu não sei o quanto que isso evoluiu. Cada vez que eu falo com a minha mãe, eu pergunto, mãe, ela tá evacuando? Porque a tendência é obstruir, né? Então eu falo, ela tá evacuando? Tá. E aí a gente só tá tratando ela com dipironazinha, né? Quando ela sente dor. Mas ela, quando eu ligo pra ela, ela canta o hino de Florianópolis, que ela é daqui. Ela joga o barulho dela. Vó, como é que você tá? Tô ótima, graças a Deus. Agora, se ela sofrer, o que tem se ela sofrer? Porque vai chegar uma hora que ela vai sofrer. O câncer é uma doença muito ruim. Você vai ela? Você vai matar ela com uma injeção? Não. Eu acho que o sofrimento, é o que eu falo, o sofrimento se ela passar por algum sofrimento, faz parte do caminho dela passar por esse sofrimento. Eu penso assim, né? A questão é que tem que fazer cirurgia, não é porque está sofrendo que vai ter que fazer uma intervenção, porque qualquer coisa vai fazer ela sofrer. Realmente o que você está fazendo é orar para que ela vá o mais rápido possível, para não sofrer. Enquanto ela não estiver sofrendo, tudo bem, ela vai curtir a vida, vai dar risada. Mas a hora que ela estiver sofrendo, o ideal é rezar para ela ir logo. E a doença leva logo nessa idade. Entendeu? Eu acho. E curte a tua avó, deixa ela dar risada, deixa ela comer. Eu adoro. Quando eu falo com ela, toda vez eu falo assim, mas... Aí alguém fala, manda um abraço pro marido dela. Eu falei, avó, manda um beijo pro seu marido. Eu falei, dá um beijo no seu marido. Eu falei, dou. Aí eu pergunto pra ela onde. Ela, onde você quiser. Eu falei, não, tô te perguntando aonde. Dá no pinto. Eu falo. Ô, Carla. Ela tá se divertindo. Aproveitando que o tema das questões foram para doenças, assim, sistemicamente, por exemplo, a miopia, né, a hipermetropia, que é de perto, no meu caso, estou com 40 anos e ela tem aumentado todo ano. O médico fala, é da idade, né? Aquela forma certa que todo mundo fala. Mas, sistemicamente, o que seria isso e como a gente pode fazer um trabalho para evitar que ela aumente, entendeu? Todo ano eu tenho aumentado meu grau só para perto. Ok. Então, eu vou fazer a resposta invertida, tá? O que você faz para as tuas pernas não atrofiarem? Atividade física. E por que não faz atividade física com os olhos? Existe uma técnica, depois eu vou te passar esse link, é uma mulher aqui do Brasil, que ela ensina um exercício ocular que você consegue parar de usar óculos, de tão incrível que é. Entendeu? Ela tem um óculosinho que é cheio de furinho para você usar e fazer exercício de ver pelos furinhos. Ela tem um equipamento que tampa um lado, você tem que ficar fazendo exercício com o olho para um lado e para o outro. E isso resolve o problema de todas as doenças oftalmológicas que a gente conhece. Miopia, estigmatismo, presbiopia, que é quando você vai envelhecendo, aquela vista cansada. Tudo isso reverte. Agora eu vou te perguntar, o que os oftalmologistas acham dessa mulher? Que ela é louca. Ela tem trabalho científico, ela tem pós-graduação nisso, entendeu? Mas ninguém aprova o trabalho dela, porque isso vai tirar toda uma rede da medicina, que é muito rentável. Uma das profissões hoje que mais dá dinheiro é oftalmologia, cirurgia oftalmológica, óptica, tudo isso, lente de contato. E ela prova um resultado absurdo. Eu vi os testemunhos das pessoas que estão fazendo e ela agora abriu para vender esse negócio na Espanha e na América Latina inteira, em espanhol. Eu estou encantada com o negócio. Depois eu vou te passar. Então, isso é a primeira coisa. Tá? Na vista da gente, a gente acaba deixando e vai cuidando do braço, cuidando de tudo, mas não faz uma musculação ocular. Tá? E o corpo, o que conduz a tua visão são músculos que seguram o teu olho. E aí, quando você faz assim para enxergar, é um músculo que puxa para conseguir chegar e fazer o foco, certo? Então, se você tiver esse músculo bem trabalhado, você não precisa se esforçar. Só de olhar, ele já dá o foco que você precisa, certo? Agora, sistemicamente, tá? Vou dar um exemplo. A minha filha caçula, quando eu estava grávida dela, eu estava de 7 meses de gravidez, eu engravidei numa situação do relacionamento que estava muito ruim, tá? A gente estava brigando muito, não sei o quê, tinha muitos problemas,
e eu acabei engravidando do terceiro filho no segundo ano de residência. Eu engravidei no primeiro ano de residência, ela nasceu no segundo. Quando eu estava grávida de 7 meses, eu descobri que o meu ex-marido era amante da minha melhor amiga. Entendeu? Então, ali começou uma situação de tristeza, de preocupação com aquela criança. Eu falava assim, tomara que seja um homem, porque vai ser menos uma para sofrer na mão dos homens. Umas conversas desse tipo. Quando ela nasceu, eu só chorei. Eu olhava para ela e eu chorei 6 meses. Porque olhar para ela era lembrar que o meu marido, quando estava transando comigo, estava transando com a minha melhor amiga também. Entendeu? Só não tinha dúvida que era filha minha porque estava dentro da minha barriga. Mas se fosse a situação contrária, a mulher podia ter dúvida de quem que era o filho, né? Uhum. Aí o que Sim. aconteceu? Quando ela nasceu, ela foi crescendo naquela situação. Eu só chorava, meus filhos falando para mim, não chora, mãe, não chora. Um caos. O que aconteceu com ela? Ela ficou estrábica dos 2 olhos. Totalmente estrábica. Entendeu? Ela não focava para frente. Ela quase ficou cega por causa disso. Porque eu não admitia que ela estava estrábica, eu falava que era estrabismo fisiológico, que realmente acontece no primeiro, segundo mês de vida, mas ela estava com 6 meses de vida, olhando para a ponta do nariz, não conseguia engatinhar, não conseguia pegar nada, porque ela não enxergava. Por que ela ficou estrábica? Porque estava difícil olhar para aquela situação. Entendeu? Então, aí existe uma somatização. E ela desenvolveu realmente uma dificuldade de visão, depois ela operou, ela tinha 7 graus de miopia, não enxergava nada. Pôs óculos, a vida dela inteira foi muito difícil nesse sentido, porque era difícil para ela olhar para a realidade do que aconteceu. Ela teve dificuldade de relacionamento, ela teve dificuldade de sexualidade, ela tinha dor na relação sexual, ela teve uma série de problemas. Hoje ela está ótima. Essa filha é a Carol, que vocês conhecem, que faz live comigo, que dá aula de yoga, que é psicóloga e consteladora, certo? Então, aí sim existe um motivo de somatização. No teu caso, tá? Que é, você nasceu com algum problema de visão ou foi acontecendo com a idade? Não. Primeira vez que eu usei óculos foi com 20 anos, por astigmatismo para longe. E fiquei assim até os 35, há 5 anos atrás que eu estou aumentando o grau para perto, para longe estagnou. Ok. Então, vamos lá. nos últimos 5 anos. Agora eu vou falar disso, né? Psicossomaticamente, quando a gente trabalha problemas de visão, tem um motivo também, tá? Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade de olhar o que está perto, quem que está perto de mim? A mãe. Mãe, depois pai e irmãos. Então, o problema, o enrosco é com a família de origem, principalmente mãe. Se eu tenho dificuldade de enxergar longe, o que significa? Que você não seria mais a função paterna, né? Ok, função paterna, que vai para a vida, e se eu tenho dificuldade de enxergar o que está lá na vida, eu vou lá saber ou eu fico com medo de ir? Se você não enxerga, você fica com medo de ir. Exatamente. Então, de uma forma ou de outra, a miopia e o astigmatismo, que é não enxergar longe, te prendem na família de origem. Entendeu? Os dois são enroscos familiares. Então, existe uma somatização, sim. Tá? E a pessoa não enxerga o que está lá, eu não vou para lá, eu vou ficar quieta aqui dentro da minha casa. É quase que aquela historinha assim, né? Que a mãe fala para a criança, não vai brincar lá porque lá tem um bicho que te pega, essas coisas e tal. Exatamente. Bicho papão, não sei o que, isso e aquilo. Agora, se isso não é falado e a pessoa tem a doença, tem o problema, mas os pais vão incentivando e falar, vai para a vida, coragem, porque lá está tudo tranquilo, eu vou com você, eu te levo até aqui, agora você vai sozinho até ali. Entendeu? É uma forma de você compensar essa somatização. Tá? E resolver isso. Agora, você acha que os pais fazem isso ou os pais levam no oftalmologista e metem um óculos? Na hora. Levo no oftalmologista. Exatamente. Tá? E aí te deixa dependente de quem? Deles. Deles. Da mãe, do pai, Deles. da família de origem. Deles. Tá? E quando não, você vai ver a vida como eu acho que você deve ver. Certo?
Então, em todas as áreas tem. Agora, você me perguntou da oftalmologia, eu te respondi. Agora, lembra que tem também a outra resposta. Musculação faz o músculo não atrofiar. E os olhos são músculo e precisam de musculação. Eu vou te passar o link da mulher lá. Eu não tinha essa informação, não sabia que existia, gostaria sim, que eu vou fazer sim, Carla. Ok. Obrigado. Depois você me fala se melhorou. Tem que fazer, tá? Só comprar e ficar lá do lado não adianta. Vamos lá, mais alguém? Mas tem um povo que fica quietinho, não quer perguntar. Não, eu quero perguntar, mas aí a Isabel também quer perguntar, a gente vai ficar só a Isabel perguntando. As duas, meu Deus do céu. Aline, pode perguntar, Beatriz, pode perguntar. Vamos lá, Não, Beatriz. assim, então, você falou, eu já vou ter que fazer um movimento interrompido, comprar um óculos de exercício. Olha, esses encontros aqui estão saindo muito custosos. Deixa eu te falar. Com relação, eu só lembrei de uma coisa quando eu fiz essa reflexão com relação à minha avó. Pode ser da idade mesmo, né? É um caminho. Minha avó saiu de Santa Catarina para ir para o Rio trabalhar de navio muito tempo, já fez muita coisa, saiu muito criança, teve uma vida muito sofrida na infância por causa de um pai muito bruto, né? Meu bisavô, ela conta que ele era muito bruto. Então, assim, muita coisa, né? Então, já passou muito tempo. E ela continua se dizendo que está se mantendo bem, então, né? Mas aí, como minha mãe é que está cuidando dela, e minha mãe, no caso, é a filha mais velha, e eu já ouvi falar que também na sistêmica, né, pelas coisas que eu já li, que na verdade esse cuidado dos pais deveria ficar, não sei se está certo, com o filho mais novo, para compensar o amor que ele recebeu mais do que os outros, porque ele chegou numa família que já estava formada. Então ele recebeu o amor dos pais, ele recebeu o amor do irmão mais velho, do irmão do meio. É como se ele, né, quando ele chega, ele tem muito amor ali para receber. Então é comum para o equilíbrio do sistema no final da vida ele devolver parte disso cuidando dos pais. E aí, no caso, né, se os pais precisarem, é claro que os pais não precisam. Eu discordo dessa teoria. Filhos nunca precisam devolver nada para os pais. Isso é invenção da cultura do ser humano. Você já viu um leão voltar para visitar a leoa mãe, se ela está bem? Não. Nem o primeiro leãozinho, nem o segundo leãozinho, nem o terceiro, nem o quarto, nem nenhum leãozinho. Entendeu? Os pais precisam ser vistos como pessoas adultas e os filhos não devem nada para os pais além de gratidão. Agora, como dois adultos, é lógico que eu não vou deixar minha mãe sem uma assistência. E se eu tive 5 filhos, a gente vai conversar entre os 5 filhos e vamos ver quem tem mais disponibilidade, quem tem mais afinidade, quem gosta de cuidar de idoso, quem não gosta não cuida. Também, porque agora se caçula odeia velho, mas ele é o último, ele vai cuidar do velho, ele vai cuidar bem ou mal? Vai cuidar mal. Então, isso aí esquece. Essa história, existe uma teoria sistêmica que fala isso, que a consciência sistêmica não concorda. Tá, beleza. Então. Eu não tenho culpa de ter nascido segundo, último, primeiro. Amor de pai para filho é igual e vice-versa. Existe uma coisa que chama afinidade e disponibilidade de estar lá e para ajudar. Eu não tenho um centavo furado, mas os 5 irmãos resolveram dividir, cada um vai dar R$500 para ajudar o pai. Gente, eu não recebo isso por mês, eu não tenho, sinto muito. Os filhos que têm, não. E não tem que dar parte do que não tem, viu? Os pais vão ter que se virar com aquilo que os 4 estão dando. Porque senão, sistemicamente também, o que vai acontecer? O 4º filho vai falar assim, nossa, perdi o emprego. Agora eu também não posso dar. Aí o 3º filho vai falar assim, nossa, bati o carro. Ou seja, eles vão arrumar motivo, porque já que o que é vagabundo, não, porque às vezes a pessoa não é vagabundo, mas está sem emprego. Mas aquele que não ganha dinheiro vai ser privilegiado, não precisando pagar para os pais. Então também vou perder o emprego. Tem que trabalhar para ficar dando para o pai, eu vou perder o emprego. Isso aconteceu com a minha família, tá? Meus pais criaram a gente, algumas pessoas já ouviram falar isso, porque eu já contei isso várias vezes em live. Meus pais criaram a gente desde pequeno, dizendo que ele não ia deixar herança. E meu pai era rico, hein? Mas ele torrou tudo que ele tinha. Que ele ia dar faculdade para todos os filhos, e cada filho formado ia dar para ele $1.000 por mês. Como ele tem 5 filhos, ele ia receber $5 por mês. E $5 por mês daria para ele viajar para a Europa, daria para ele tomar os vinhos dele. O que aconteceu? Todos os filhos não ganhavam dinheiro.
Entendeu? A gente não ganhava dinheiro. Todo mundo trabalhava e não conseguia segurar o dinheiro. O dinheiro entrava, mas saía. Primeiro, foi o que meu pai fez a vida inteira. Ele ganhou muito dinheiro, mas gastava tudo. O modelo que a gente tinha era esse. Então, a gente repetia. A gente ganhava e gastava tudo. E segundo, a gente sabendo que ia ter que dar $1.000 para ele por mês, se tivesse, então era melhor não ter. Certo? Quando eu conheci o Fernando, ele falou assim, o que é isso? Que história mais louca é essa do teu pai? Qual é a dificuldade de dizer, não, eu não vou dar? Quando eu disse para minha família que eu não ia dar, porque quando o Fernando me conheceu, eu estava quebrada, foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Eu não sei como eu quebrei. Devia para banco, tive que vender meu carro, tive que entregar meus filhos para ficar 1 ano com o pai, não conseguia acabar de construir a casa que eu estava construindo, andava de Fusca emprestado, foi quando o Fernando me conheceu. Ele falou, cara, o que está acontecendo com você? Você tem nome na cidade, você trabalha feito maluca, por que você não segura o dinheiro? Aí ele foi conhecendo a minha história, aí ele falou, olha, sabe por que você não segura o dinheiro? Porque você sabe que se ganhar dinheiro, você vai ter que dar para o teu pai. Fala para ele que você não vai dar. Aí eu criei coragem, falei para o meu pai que eu não ia dar dinheiro para ele. Os meus irmãos brigaram comigo, o peso da culpa que a gente tem que carregar, certo? Os outros 4 filhos dão dinheiro para ele, eu não dou. Depois disso, eu comecei a ganhar dinheiro. Entendeu? Eu sou a melhor da família, e quando eles vêm falar, mas você tem dinheiro, você está melhor. Tenho, e é para mim. E se eu tiver que dar, eu vou dar para meus filhos. Eu tenho meus planos, tenho meu projeto, eu não vou dar dinheiro para meus pais. Agora, recentemente, isso faz 15 anos, tá? Foi o tempo que eu conheço o Fernando. Recentemente, meu pai agora está muito velho, tomando muito remédio, não sei o quê. Minhas irmãs perguntaram, Carla, você tem como arrumar amostra grátis para eles, porque os remédios estão muito caros? Eu arrumei um tempo, depois eu larguei a medicina, não recebo representante de laboratório mais. Eu falei, quer saber? Para não me encher o saco, eu vou pagar o remédio deles. Então, eu pago a conta da farmácia. Bom, só isso, mais nada. Não pago aluguel, não pago vinho. Porque assim, ele queria também dinheiro para comprar vinho, para comprar queijo camembert e camarão, entendeu? Não é porque estava passando fome. Ele queria continuar no status que ele tinha quando era rico. Eu falei, não vou fazer isso. Né? Eu não compro para mim, eu vou comprar para ele. Então, eu pus limite. E quando eu pus limite, eu comecei a ganhar dinheiro. Agora, pergunta se os outros irmãos estão ganhando. Mais alguém? Então, eu ia falar, eu estava só para concluir, que então minha mãe que cuida da minha avó, né? Talvez seja por afinidade, apesar dela ser a filha mais velha, porque os outros 2 irmãos são homens, né? Minha mãe é mais velha, tem um do meio que mora em São Paulo e tem o caçula que vive na casa da minha avó, a casa que minha avó morava, enfim, que tem aí umas confusões ali sistêmicas. Mas a minha dúvida era porque, né, nesse momento que eu estava investigando ainda, que eu não sabia, será que é só porque minha avó está com idade? Ou se essa visita do câncer agora, né? Porque a questão da demência senil da minha avó é muito tranquila, porque ela esquece das coisas de agora. Tipo assim, se apresenta para ela, oi, avó, esse aqui é fulano. Aí daqui a pouco fulano passa ali, ela... Eu te apresentei minha amiga. Quê? Memória recente que ela esquece. A memória recente. Agora que ficou mais aguçado, né? Isso no começo, lá com 10 anos, né? Mas ela, há 10 anos atrás. E agora tá ficando cada vez mais, né? Ela tá perdendo e tal. Mas se você pede pra cantar o hino de Florianópolis, ela sabe. Tipo assim, coisas da vida dela, né? Ela sabe falar e tudo. E aí eu pensei, como era um câncer que tinha se manifestado agora em março, quando eu estava investigando isso, eu pensei, será que a gente está tendo que passar por esse processo? Porque a minha irmã teve um câncer quando era adolescente. Né? Acho que eu cheguei até a comentar isso com você, que ela teve um câncer de colo de útero com 11 anos. Na época ela não tinha nem ficado menstruada. E como isso foi há mais de 20 anos atrás, né? Na época o tratamento era fazer uma esterectomia, porque não tinha radioterapia na época, essas coisas que poderiam, né, diminuir a área de ressecção. Então eu falei, será que e como a minha mãe cuidou da minha irmã na época, né? E agora tá cuidando da minha avó, será que tem alguma informação, tem alguma coisa que a gente tá tendo que aprender com essa questão do câncer voltar, né? Para o nosso sistema, pra gente entender, já que, enfim, aí eu fiquei fazendo essa correlação e aí eu não sei se, como você agora explicou que a questão da minha avó tem essa questão mesmo de muita idade, que é comum acontecer, né, no fim da vida por uso mesmo, por exposição, até por ser um câncer bem característico, né, associado à idade de intestino, né, dessa parte.
Então, aí essa era a minha dúvida. Agora eu vou que te eu ia falar de colocar. câncer. Toda vez que alguém perguntar para vocês sobre câncer na psicossomática e na constelação sistêmica, tá? Câncer significa dificuldade de pôr limite. Você pode pesquisar que a tua irmã, com 11 anos de idade, fazia tudo que a tua mãe mandava. Ela era uma criança adaptada submissa. Ou uma criança adaptada rebelde. Ela não sabe fazer isso aqui, ó, pôr limite. Tá? Então, ela acabou se manifestando muito cedo. De repente, graças ao câncer e a tudo isso que ela viveu, ela teve o direito de dar trabalho, de falar que ela também está sentindo dor, que ela não está bem fazendo tudo que todo mundo está mandando. Então, o câncer tem um recado. Nessa idade, tem psicossomática por trás. Ela está somatizando alguma coisa. E câncer sempre tem a ver com dificuldade de pôr limite, porque ela é uma doença invasiva. A doença invade quando você não põe limite. Certo? Então, sempre pesquisa isso quando tiver câncer, tá? Eu até pensava, Carla, porque na época depois, quando a gente soube, né, que o tratamento ia ser a esterectomia total, que foi o recomendado na época, né, com mais quimioterapia, né, associada ali 6 meses, foi um tratamento que a gente considera até efetivo do ponto de vista clínico, porque minha irmã não teve nenhuma reincidência, já passou, né, 20, minha irmã tem 34, vai fazer 34 anos agora, isso, ela tinha 11, né, na época. Perdeu a maternagem, né, perdeu a capacidade. Perdeu, só que durante muito tempo na infância anterior ali, minha irmã queria ser menino. Aí eu fiquei pensando, será que ela tinha alguma coisa de... Não sei se é porque ela brincava mais com meninos, ou se minha mãe, não sei se minha mãe... Não lembro da minha mãe ter desejado ter um filho menino, mas minha irmã fazia xixi em pé, minha irmã pedia carrinho de presente de Natal. E tempos depois, quando ela entrou na fase de adolescência, aconteceu isso. Aí eu falei, será que tem... Tudo a ver, tem tudo a ver. Se ela tinha essa castração interna do feminino, tá? Desenvolver um câncer exatamente no órgão que ia possibilitar ela a ser mãe, a ser mulher, tem tudo a ver. Agora, por que que ela queria ser homem? Por que que ela tinha essa característica? Não é só porque brincava com menino. Me fala todas as meninas que estão aqui na tela, vocês brincaram com menino? Eu brinquei. Todo mundo brincou com menino, jogou bola, todo mundo brincou com menino. Isso não significa nada. Ou a tua mãe desejava que ela fosse um homem, alguma coisa aconteceu. Ou ela pode ter sido gêmeas e tinha um irmão gêmeo que era homem e que a natureza absorveu, que isso antigamente ninguém nem sabia que acontecia, entendeu? E ela ficou identificada com um irmão que não veio. Um monte de coisa pode ser, mas que tem a ver, tem. Também a falta de limite é essa história de cortar a maternagem e o feminino dela. Perfeito, muito boa a leitura. Tá? E aí, mais alguém? Ah, Carla, e outra coisa, minha irmã casou com um rapaz, rapidinho, só para fechar, eu acho que vai ser um ciclo bonito, que eu também já investiguei isso. Investiguei assim, né? Sem ser terapeuta como vocês, né? Só com né? Mas a minha irmã casou com um rapaz não, ele é um homem, né? Falo rapaz porque a gente tem mania, minha família tem mania de apequenar as pessoas, ficar todo mundo pequenininho, né? Ela casou com um homem, né? Que é o Pablo. E teve um momento, né? Ela namorou com ele uns anos e tal. Teve um momento dela dizer que ela não ia poder ter filhos, né? Porque ela ia casar com ele e tal. E como o sistema se completa? Porque agora que a gente conhece a história da família dele, da mãe dele, a mãe dele tem vários abortos. Então ele casa com uma mulher que justamente que não vai poder continuar com o ciclo de abortos, porque ela não vai poder engravidar, tampouco vai poder abortar. Né? A mãe dele tem vários abortos, na verdade, intencionais, né? Assim, intencionais no sentido assim, não foi uma coisa espontânea. Ela, pelas condições, né? Não querendo fazer qualquer julgamento, mas por condições ela fez vários abortos. Tem duas observações. Essa que você colocou, muito bonita e muito pertinente, e a outra ele escolhe a dedo uma mulher que não pode gerar filhos. Assim, ele está sendo fiel aos abortados. Como você disse, morre aqui a saga de tirar filhos da vida. Certo? Então, eu tenho uma mulher que não vai nem pôr filhos na vida. Certo? Eles adotaram alguma coisa assim ou não? Então, mas foi bom você falar isso. Eles já pensaram, né, no processo, eles vão fazer agora, eles casaram em 2012, eles vão fazer 8 anos que estão casados. Enfim, ainda não, já pensaram, entraram com processo, já começaram com alguns processos, já foram indicados pegar algumas crianças, pegar crianças que tinham pais que não largaram, enfim, essas coisas. Já olharam, mas nunca chegaram a concretizar. Mas uma coisa que eu ouvi recentemente, que até Fábio comentou comigo, é que, eu não sei se sistemicamente você pode falar isso melhor, né? Fábio falou, olha, eu vi numa live, não sei onde que ele
ouviu. Que a pessoa que às vezes mulheres que não podem ter filhos, talvez seja para elas não exercerem essa função. Eu não sei se é isso, entendeu? Que, na verdade, quem deveria, não sei se foi exatamente assim, mas quem deveria adotar são aquelas que podem ser mãe, entendeu? E não aquelas que não podem, porque se existe um impeditivo para elas não serem, até porque talvez no sistema elas não devam exercer essa função. Aí, essa é uma dúvida que eu estava também para perguntar no outro encontro e acabei esquecendo. Não, eu discordo disso, tá? Todo mundo. Para que a gente vem ao mundo? Nós somos soldados de chumbo que vamos virar um robô e defender o planeta? Não. Nós viemos ao mundo para fazer com que o ser humano continue a espécie. Chama preservação da espécie. Simples like that. Entendeu? Como é com os animais, como é com a vaca, com o cachorro, com o gato e com o leão. Então, a maternidade faz parte da preservação da espécie, tá? Tanto homens quanto mulheres, não é só maternidade mulher, é homem e mulher, tá? E a reprodução da espécie é que garante que a família não morra, porque o que a gente leva para frente é o fluxo de amor da família. Então, se eu não posso ter filhos, eu posso arrumar um jeito de deixar fluir o fluxo de amor da minha família de uma outra forma para a vida. Por exemplo, eu e o Fernando casamos e nós não temos filhos. Eu tive filhos no meu primeiro casamento, ele teve do dele, e nós temos muito amor um pelo outro. Então, do excesso de amor da gente, para que o que veio da minha família e da família dele continue fluindo através da gente para a vida, nós montamos o Instituto e todos vocês, alunos, são nossos filhos. Que a gente está passando para vocês nosso amor, nosso conhecimento, nosso carinho, nosso cuidado, entendeu? Então, qual é o problema da sua irmã que teve uma doença, por N motivos que a gente já conversou, tá? E hoje está casada com um homem que ela ama, tá? Que porque está casado, porque ele optou por uma mulher que está esterectomizada, ele não pode gerar filhos, e aí os dois pegam e se amam tanto, e o excesso de amor, eles vão fazer o que com isso? Então, eles não precisam necessariamente adotar, mas eles precisam fazer algum projeto juntos para que esse fluxo de amor passe de um jeito que eles vão ensinar outras pessoas na vida. E a adoção é uma forma muito legal de fazer isso. Eu sou super adepta da adoção? Não. Não. Porque é um problema. Ou a criança vai ter um autismo, ou ela vai ter um problema, ou ela vai mexer com droga, ou ela vai morrer cedo, ela vai estar sempre se acidentando, porque ela vem de uma tragédia. Então, quando você adota uma criança, você tem que saber isso. E acolher essa criança sem o projeto de que ela vai ser aquele bebezinho lindo, maravilhoso que eu não pude ter. Não é isso. Você tem que ter muito amor para adotar uma criança. Porque você vai adotar o problema da família dela. E aí, dependendo de como você vai conduzir essa adoção, você pode minimizar o problema ou maximizar o problema. Tá? Então, por isso, pegar crianças recém-nascidas vai ser mais fácil de você moldar essa criança, de você fazer um movimento interrompido com essa criança, fazer esse exercício que a gente explicou, né? Passar os primeiros 9 meses da criança como se fosse um pré-natal mês a mês, falando para a criança como eu te esperei, como você está crescendo, como eu te quero, como eu te amo, para ela refazer o processo ruim que foi intraútero, e aí bem na raiz você consegue melhorar isso, do que adotar uma criança que já vem com 7, 8 anos e que já concretizou a fase de molde, que é de 0 a 5 anos de idade. Entendeu? Se tiver que adotar, que adote antes dos 5 anos de idade. Quanto mais cedo, mais ela tem chance de melhorar a moldagem dessa criança. Depois dos 5 anos, os traumas já estão lá. É muito difícil. Tá bom? Tá bom. Não vou falar mais nada, gente. Ninguém está perguntando. Eu queria fazer uma pergunta. Opa, pode falar. Oi, Vera. Saudade de você. Tudo. Saudades. A minha pergunta é, eu estou fazendo curso também online de constelação de bonecos.
Tá. Aqui nesse espaço, você pensa em, já que a gente não pode fazer presencialmente, você pensa em analisar, ajudar a analisar casos assim de constelação com boneco? Sim, você entrou um pouco atrasado. E a Isabel já tinha pedido isso e ficou combinado que não na próxima quinta, na outra, que é no próximo encontro da gente, eu vou sortear um dos alunos para ser constelado. E todo mundo assistindo, tá? Se você for sorteado, mas não quiser expor o seu trabalho, o seu problema, você só fala, obrigado, Carla, eu passo para outra pessoa, tá? E não pode a sorteada falar, eu quero passar para a Isabel. Não pode, eu vou sortear outra. Tá? Então, na próxima quinta-feira, não na próxima, na outra, o próximo encontro, nós vamos fazer isso. Porque aí eu vou fazer uma constelação super didática, parando e explicando coisa por coisa, tá? Vocês fiquem à vontade de chorar, de sentir, de tudo. Todo mundo que vai estar aqui vai respeitar o momento de vocês. Eu vou fazer um contrato de sigilo, tá? Porque não é no próximo encontro. Você viu, a Isabel tem um problema, você não sabia? Nossa, Isabel, pelo amor de Deus, gente. Nós somos todos terapeutas e nós precisamos ter sigilo para que a pessoa possa se abrir aqui, para confiar em todos vocês. Então, antes de acontecer a constelação, eu faço um contrato de fidelidade aqui, né? De ter uma confiança no sigilo de vocês, ok? Então, vai ter na quinta-feira. Fale. Essa constelação, Carla, cada um aqui, né, por exemplo, quem está na casa que tem os bonequinhos ou algo parecido com isso. E você orienta daí por vídeo? Como é que é? Não, eu vou fazer a constelação de vocês, aí eu vou colocar o campo aqui, igual eu faço atendimento online. Eu vou pôr o campo aqui, eu vou abaixar essa câmera para o campo, todo mundo vai ficar vendo o campo. E eu vou pegar os bonequinhos e falar, onde você quer que eu coloque você? Você vai falar no meio, eu ponho no meio. Entendeu? Todo mundo vai ver a tua constelação, mas você só que vai responder o que eu estou perguntando. O resto só vai assistir. Deu para entender? Sim. Deu sim. E essa questão do sigilo, confesso que eu já estava considerando que tudo que a gente fala aqui é sigiloso, né? Porque eu expus aqui a vida da minha irmã, do meu cunhado e tal. E apesar de cada um ser de longe, né? Eu estava olhando para isso tipo, profissionalmente aqui, né? Falando... Mas, infelizmente, o ano passado, o ano retrasado, eu tive uma situação muito constrangedora, porque eu faço o estágio supervisionado, né? E, às vezes, eu faço constelação para o pessoal aprender a fazer. E eu constelei um aluno do curso, não foi nem no estágio supervisionado, que o estágio supervisionado são os alunos que constelam, eu só oriento. Foi aquela última constelação que eu faço quando eu termino o curso, tá? E no estágio, no última constelação do dia que eu fiz, um aluno foi constelado. E ele se sentiu seguro no meio dos alunos, né? Porque eles já estavam, acho que no 7º módulo. Então, ele conhecia todo mundo e tal. E ele resolveu abrir o que estava acontecendo de fato na vida dele. Ele era casado, separado, tinha 2 filhos, só que hoje ele virou homossexual e ele estava com uma outra pessoa, que era um homem. E ele queria constelar isso. E aí ele se abriu, ele falou, olha, eu vou falar isso porque eu estou me sentindo muito seguro entre vocês, tal. Mas uma semana depois eu recebo uma mensagem dele. Carla, eu estou super chateado. Uma das alunas do curso colocou isso na rede, entendeu? Colocou no WhatsApp, não sei o quê, isso, aquilo. Um absurdo, um absurdo. Corta esse aluno, gente. Que isso? E ele ainda foi tão legal com o aluno que ele falou, eu não vou falar quem é o aluno que fez isso. Entendeu? Porque do jeito que eu estou super chateado, eu não quero também estragar a vida de outra pessoa que está fazendo curso, que vai se formar e que vai ficar todo mundo com raiva dela. Entendeu? Ele foi tão legal que ele aguentou o que aconteceu. Eu, pessoalmente, entrei em contato com a pessoa, tá? E fiz uma chamada dela. E falei, olha, ele foi muito legal com você, porque ele não detonou você para a turma toda. Só eu e ele que sabemos o que aconteceu. Então, eu vou te pedir que, a partir de agora, você aprenda que você está no meio de um trabalho profissional e que requer sigilo.
E aí, na próxima aula que teve, eu lavei a alma, né? Porque eu falei para todo mundo, ninguém sabia quem era. Então, todo mundo ficou um olhando para o outro assim, e dali para frente eu nunca mais tive problema. Mas toda vez que eu faço a constelação, eu pontuo. Gente, o que fala aqui, fica aqui. A mesma coisa vai ser na constelação. A mesma coisa vai ser o que está acontecendo. Ela acabou de falar coisa da vida dela, a Isabel falou de paciente, a Ana Maria Cláudia falou de paciente. Tá? O Eduardo não falou do amigo dele, né? Mas podia ter falado do amigo dele. Doutora Carla, e só para deixar um parêntese aí nesse assunto, tanto eu como a Maria Cláudia já passamos por isso, de uma consteladora, e aí nós soubemos que depois ela falava de todos os pacientes, entendeu? Então isso magoou a gente profundamente, porque a gente confiava nela. Então, antes de seguir esse caminho, a gente confiava nela, entendeu? Então, o quanto é importante o sigilo e a ética. Então, é tudo que eu e a Maria Cláudia, eu acho que qualquer pessoa que está aqui não quer ser, entendeu? Como essa pessoa foi. Isso é o problema da formação em constelação sistêmica, que não é regida por nenhum conselho. Não tem como eu punir uma pessoa, entendeu? Eu, como médica, não posso jamais, né, divulgar uma constelação de alguém. Por exemplo, na constelação que nós vamos fazer aqui, eu vou ter que pegar a autorização de quem ganhou, se eu vou poder gravar e colocar para a turma do Consciência assistir. Se a pessoa falar, não, Carla, eu só quero que fique para quem está aqui mesmo, não sei o quê, para os outros alunos que eu não estou vendo aqui, eu não quero. Então, eu não vou poder deixar isso disponibilizado no nosso grupo. Isso jamais vai para uma live, jamais vai para o YouTube, de jeito nenhum. Se for, vai só para o nosso grupo. Tá? Mas a pessoa que for constelada vai poder dizer no final, Carla, eu prefiro que não passe para ninguém. Sem problema nenhum. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não veio fazer o encontro do Zoom, não vai participar disso. Ok? Dá tempo de mais uma pergunta. A Aline está quietinha hoje. O que foi? Eu e Isabel vamos ficar caladas. Quem mais Eu está não consigo. Gisele está quietinha também. A Adriana também não perguntou nada. A Mariana está quietinha. É que a Mariana e o Eduardo, eles são nossos assistentes, né? Então, eles estão aqui, mas para dar um apoio mesmo. Quem também não perguntou nada foi a Roselane, hein? Roselena. Oi, Carla. Tá bom, Roselene? Tudo ótimo, graças a Deus. Um abraço, viu? Obrigada. Todos estão bem aí do Covid? Ninguém teve doenças de parentescos? Ninguém? Está ótimo. Vamos lá, então. Parece que eu vi que a Karine acho que quer perguntar alguma coisa. Eu quero. Pode falar, Karine. Nós não estamos vendo a imagem, mas pode falar. Doutora Carla, eu queria entender um pouquinho como que a sistêmica vê nesse processo de pandemia, onde todo mundo começa a pedir muito. Todo mundo está precisando de comida, está precisando de roupa, está precisando de ração de cachorro. Como é que a sistêmica vê isso? Bom, sistemicamente, o Covid veio para todos fazerem uma reflexão, tá? Nada acontece por acaso. Desde que o mundo é assolado por pragas que vêm para fazer a humanidade crescer em algum aspecto, tá? E o que está acontecendo hoje? Essa preocupação, né, de ajudar pessoas carentes se limitava a um número pequeno de pessoas salvadoras, tá? Que adoravam fazer esse papel de ONG, de ajudar isso e aquilo. O que aconteceu hoje? Hoje, quem está olhando para essas pessoas que têm necessidade não são só as salvadoras, mas toda pessoa que está vivendo a situação do Covid está conseguindo analisar e, em vez de ficar reclamando que perdeu o emprego ou alguma coisa, está começando a olhar com um olhar de que, pelo menos, eu tenho um dinheiro guardado para comer. Pensa aquelas pessoas que nem uma faxineira, ela ganha para comer no dia seguinte ou naquela semana. Ela não tem como juntar um dinheirinho. Ela não ganha e guarda metade na poupança. Então, a Covid está fazendo com que o mundo, não é só o Brasil,
mas que o mundo, de uma forma globalizada, olhe a necessidade das pessoas terem empatia. E eu acredito que daqui para frente, todo mundo vai começar a olhar em volta e parar de ficar reclamando do próprio umbigo, tá? Só não vai acontecer com quem está vacinado, que são os políticos, porque os políticos são vacinados quando eles ganham a eleição, de não ter nenhum tipo de critério, entendeu? E eles têm coragem de tirar dinheiro do respirador, do hospital de campanha, com gente morrendo e eles faturando um monte de respirador que não vai ser entregue. Entendeu? Doutor, fora isso, todo mundo está se mobilizando para ajudar. Fale. eu pergunto isso porque, assim, eu meio que tenho o vício de ser a boazinha, a salvadora, né? Uhum. E de um tempo para cá eu tenho olhado para essa questão como uma forma de infantilizar a pessoa que eu ajudo. Eu ajudo e essa pessoa, ela não tem aquela energia de crescer. Então, agora eu meio que fiquei na dúvida, até que ponto eu devo ajudar, até que ponto eu devo deixar essa pessoa crescer. Então, eu vou fazer uma sugestão. Eu participo de um grupo que chama SOS Radar, tá? Então, uma das coisas que a gente está fazendo é... Vocês não são de Ribeirão, mas aqui em Ribeirão, as praças estão largadas, tá? Porque o pessoal que trabalha na prefeitura, na área de ficar limpando praça, tá? Estão muito velhos. Quando eu fui secretária da Saúde 10 anos atrás, o secretário da infraestrutura, que era quem regia a limpeza das praças, ele falou: Carla, você é secretária da saúde e eu sou secretária da doença, porque 90% dos meus funcionários são velhos que não aguentam ficar carpindo. E eu não posso contratar gente nova até que eles se aposentem. Entendeu? Então, o que acontece? Com a Covid, muita gente que trabalha na prefeitura e que é idoso está afastado por causa do risco de contaminação. Tá? E por causa do isolamento, as praças estão ficando. O que o SOS Radar fez? A gente vai na praça, a gente bate a campainha, explica como nós estamos trabalhando e a gente faz o seguinte: só não pode doar R$100 e esses R$100 serão convertidos em cesta básica e alimentos ou aquela comida, prato... Bom prato feito. O prato feito, um bom prato para pessoas que estão em situação de dificuldade e que virão carpir a sua praça, entendeu? Em troca de um prato de comida. Então, eu não estou dando de nada, não estou infantilizando a pessoa. Eles estão organizando grupos de pessoas carentes que vão trabalhar para ganhar o prato do dia, que vão trabalhar para ganhar uma cesta básica. É um movimento ainda mais trabalhoso, né, doutora, isso que vocês fazem. Pois é, mas é você ensinar as pessoas a pescarem, certo? Sim. Porque depois disso, elas podem sozinhas continuar indo naquela praça, batendo e falar: olha, eu fiz aquela época do Covid, eu fiz aqui a Praça da Senhora e tal, e eu gostaria de saber se a senhora não quer me ajudar, eu estou aqui carpindo no chão, não sei o quê, a senhora não tem um jardim para eu fazer, entendeu? A pessoa vai ter Você está ensinando um ofício. E quando termina, a gente orienta a pessoa. Está vendo como foi legal? A gente em mutirão. Olha como a nossa praça ficou bonita. Entendeu? Então, você está ensinando uma pessoa a não ficar lá sem fazer nada, só pedindo. Você está ensinando ela a trabalhar para ganhar. Facilitando. É uma empresária. Certo? Ajudar por ajudar não tem muita vantagem, né, doutora? Não tem. Por exemplo, eu não dou esmola em sinaleiro, eu não dou comida na porta da minha casa, quando as pessoas... tem um prato de comida. Não dou. Tá? Mas eu tenho a minha ação social que eu trabalho. Eu ajudo o Rotary. O Fernando, quando vendeu o Essência Sistêmica, nós disponibilizamos 10% da venda do Essência Sistêmica. Todo mundo que comprou Essência Sistêmica, através de uma ação do IBRAX, ajudou essas pessoas. Porque 10% deu R$27 mil. E aí nós pegamos uma ONG, fizemos um trabalho com camiseta, tudo, e fizemos uma distribuição de comida. Fomos em favelas, onde tinham famílias em situação de risco, orientamos o que deveria fazer, não sei o quê, mandamos álcool gel.
Tá? Então, a gente Entendi. trabalha nesse sentido. Agora, você está certíssima. Ser salvadora não resolve. Você tem que fazer o certo, o que é preciso ser feito. E se a pessoa é vagabundo, está lá só aproveitando, sinto muito, eu vou ajudar quem realmente quer trabalhar. Entendi, doutora. Obrigada pela orientação. Nada, minha querida. A Gisele está entrando aqui agora, no finzinho da live. Karine. Oi. Maria Gisele. Tô falando só com a Karine aqui, porque eu também eu tenho meio essa característica de salvadora, né? Talvez, pela questão da minha família ser uma família do arquétipo do cuidador, né? De muito pertencimento, então a gente tem esse hábito. E é um exercício que às vezes talvez você venha de uma família semelhante, mas uma filosofia que eu tenho começado a usar muito é que a gente não deve ajudar quem precisa, a gente precisa ajudar quem merece. E aí tem essa coisa do merecimento, a pessoa fazer por merecer, que é isso que a Carla tá falando, a pessoa vai trabalhar, né, e vai receber. E uma outra linha é que quando a gente facilita muito a vida de alguém, quando a gente facilita algo para alguém, com certeza a gente está prejudicando de alguma forma. Porque isso faz com que ela não cresça, com que ela não evolua, porque a gente caminha o caminho que ela devia caminhar, né? Então, ela acaba atrofiando porque a gente está fazendo a parte, né? Aquela coisa que a gente fala de 70 a 30, se você fizer 70%, 80%, a pessoa vai fazer só 20%, porque você já fez 80%. Né? Então, é um exercício que a gente tem que fazer. Era só para contribuir. Estou seguindo nessa filosofia, Gi. Muito bom, querida. Muito bom. São 9h30, nós encerramos hoje. Um beijo para vocês. A partir de amanhã eu já mandei reativar o nosso grupo da turma 6 do Consciência Sistêmica. Entrem lá, vão empolgando as pessoas para a gente ter bastante gente aqui e fazer a constelação supervisionada por mim, ou feita por mim, né, bem didática, passo a passo, ok? Que vocês tenham um final de semana aí delicioso, porque o meu final de semana começa hoje, agora, porque amanhã é feriado. Eu vou atender um paciente dos Estados Unidos, mas mesmo assim eu vou ter o dia inteiro de folga. E sexta, vocês devem trabalhar quem não é daqui, mas sábado e domingo vocês tenham um bom descanso, ok? Muito obrigado, doutora Carla. Obrigado, Obrigada, pessoal. doutora. Beijo. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Vou encerrar aqui. Pode encerrar.